Estamos de volta e vamos direto ao que interessa. O Viva Cultura de hoje entra no clima do mês mariano e você confere uma música especialmente feita para Nossa Senhora. E agora chegou a hora de conferir a mensagem especial que o arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, tem para nós nesta manhã. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vivemos neste final de semana o sexto domingo da Páscoa. Já no próximo domingo estaremos celebrando a Ascensão do Senhor, que seria na próxima quinta-feira, mas no Brasil passa para o domingo, que é o Dia também Mundial das Comunicações Sociais. Iniciamos o mês de maio também. O mês de maio é justamente o mês de Maria, como é tradição popular no meio de nós. E o segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Então, desde já, nos preparamos também para isso, para podermos valorizar ainda mais a maternidade e pedir a Deus para que abençoe todas as mães, tanto aquelas que geraram os filhos, como aquelas que adotaram filhos, enfim, todas aquelas que têm coração de mãe, mesmo sem ter gerado ou adotado, mas cuidam também de tantas pessoas com a sua maternidade consagrada muitas vezes. Portanto, um momento muito importante, todos nós, que nos preparar para celebrarmos bem o próximo domingo, que é o domingo da Ascensão do Senhor, e que é o Dia Mundial também das Comunicações Sociais, além de ser o Dia das Mães. O tema das comunicações sociais foi um desejo do Concílio Vaticano II, um dos dois primeiros documentos do Vaticano II, Liturgia e Comunicação. O documento da comunicação intermirífica, entre as maravilhas. A Igreja no Vaticano II falou da importância, né, das meios de comunicação e lembrou que deveria ter um Dia Mundial das Comunicações e que Papa São Paulo VI colocou no sétimo domingo da Páscoa, que para nós, justamente, é a Ascensão do Senhor, já olhando também para Pentecostes, aquilo que é a nossa missão, ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. E todos os anos o Papa coloca um tema para a nossa reflexão para o Dia Mundial das Comunicações. Por isso, se sugere que nessa semana que antecede o Dia Mundial das Comunicações, nós celebramos a Semana da Comunicação, com o encontro com a pastora da comunicação, o vicariato da comunicação, com os comunicadores, enfim, cada paróquia, cada diocese terá a sua maneira de fazê-lo. É o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais e o Papa colocou como tema Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, por uma comunicação plenamente humana. Eis o desafio. Nessa nova fase da questão das notícias, a questão da artificial, temos agora a inteligência artificial, que elabora textos, né, que leva a pessoa a falar coisas que nunca falou, né, enfim, tantas questões assim, que cabe a nós examinarmos. A Igreja nos orienta da importância da sabedoria humana, do presencial, ao mesmo tempo que vê a inteligência artificial como algo bom, um progresso, porém, como tudo pode ser manipulado, pode ser levado para fazer o mal, né? Como tudo que acontece quando o coração do homem tem realmente as suas fragilidades, seus erros, não é? Portanto, um tema importantíssimo. Como é que a inteligência artificial pode fazer um bem e como nós podemos usá-la para o mal? E como fazer para nos defender disso tudo, dessa questão do mal, quando se utiliza a inteligência artificial para fazer o mal, para ludibriar, né, para levar as pessoas a acreditarem no erro, na falsidade, nas notícias falsas, enfim, tantas questões que têm sido essa semana agora, que antecede o Dia Mundial das Comunicações, porque depois das comunicações nós temos a Semana de Pentecostes, Semana da Unidade dos Cristãos. Portanto, a Semana de Comunicação deve ser essa, que antecede o Dia Mundial das Comunicações. O Dia Mundial, que é o dia do Domingo da Ascensão, deve ser a grande conclusão dessa reflexão e dos trabalhos comunicacionais. E o nosso abraço a todos os comunicadores.
A liturgia, meus irmãos e irmãs, deste sexto domingo da Páscoa, é para todos nós uma oportunidade de vermos a contradição diante do mundo totalmente contrário àquilo que Cristo nos ensina. A liturgia de hoje, tanto a carta de São João como o Evangelho, fala do amor. E a leitura dos Atos dos Apóstolos fala de acolher também os de longe, os que não são do nosso grupo. Totalmente ao contrário daquilo que o mundo de hoje ensina. Temos toda a questão da escalada do ódio, das guerras, das maldades, também das guerras fratricidas, de irmãos do mesmo país, ou de um país contra outro, ou de uma ideologia contra outra, de gente matando gente esquartejando seus irmãos. Vemos, meus irmãos e irmãs, que essa escalada do ódio, que mata, que não respeita a opinião do outro, que leva as pessoas a perderem a sua vida e gasta milhões em relação a isso, com armamentos e tudo mais, além de destruir cidades e países, é para todos nós um pensar sobre as bases desse mundo. Mas não só isso, mas também nas guerras urbanas. Quantas pessoas morrem em nossas cidades pelas guerras urbanas com interesses os mais variados de morte, de situações, e que nem sempre têm soluções. São grandes poderes que vão como que segurando os vários julgamentos e as pessoas acabam ficando sem julgamento. Quantas situações existem? Nós vemos que diante de um mundo de violência, cidades violentas, de ódios e rancores, e não só ódios por questões de etnia, ou questões também de de religiões, mas também ódios por questões humanas. Resolve-se odiar o outro e não querer bem o seu irmão. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, de João 15, 9 a 17, nos fala que o cristão, pela graça de Deus, pelo dom do Espírito Santo, é chamado a ter outro tipo de atitude, outro tipo de vida. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, diz o Evangelho de hoje. Assim também permanecei no meu amor. Volto o verbo permanecer, como falava da videira dos ramos. Se guardardes meus mandamentos, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Lembrar que já no Antigo Testamento aparece, ou seja, de amar-se um ao outro, de tal maneira que amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Agora no Evangelho fala de amai-vos uns aos outros como eu, Jesus Cristo, vos amei, perdoando o inimigo, dando a vida pelo outro, não levando realmente raiva nem rancor no coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí está o regime, a maneira cristã de amar. E não é apenas amar o próximo da nossa raça, da nossa etnia, do nosso grupo, mas de amar também o inimigo. Amai os vossos inimigos, fazer bem àqueles que vos odeiam. Enfim, aparece com muita clareza a revolução cristã, que nós não conseguimos colocar isso em prática, a não ser por a graça e dom do Espírito Santo. E a leitura continua, meus irmãos e irmãs. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo os amigos, que vos dê a conhecer tudo que eu vi do meu Pai. E fala que Ele que nos escolheu para isso. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E designei para que vocês produzam frutos. Volto ao tema da videira novamente. E o que pedirdes a meu Pai, Ele vos concederá. E o vosso fruto possa permanecer, diz aqui a leitura. Isso é que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Cristo é muito explícito, meus irmãos e irmãs. É um mandamento. É o que eu vos digo, amai-vos uns aos outros.
Nós somos frágeis, pecadores, infiéis, não colocamos em prática isso. Mas nós somos chamados a pedir o dom da conversão, para que a gente possa amar o próximo, amar aquele que nos faz o mal. Aí está a diferença, meus irmãos e irmãs, do cristão, que não é pela sua natureza humana, mas sim pela sua natureza divina, pela vida do seu batismo, que faz essa diferença toda. Não ama porque é gratidão porque é amado, mas porque é amado por Deus. A segunda leitura, meus irmãos e irmãs, também repete da mesma forma. É o mesmo João, primeira carta de João. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Aí está a diferença. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. A definição de Deus, Deus é amor. João coloca isso na sua primeira carta, capítulo 7, né, versículo 8. Não é? E assim, foi assim que Deus se manifestou entre nós. Enviou seu Filho único ao mundo. E nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. É um pouco esse aspecto que é a nossa revolução cristã, meus irmãos e irmãs, de podermos, no mundo de hoje, que o amor que é Deus, que vem de Deus, nos faz cada vez mais dar esse passo em relação aos irmãos, que vai além da nossa natureza humana, vai além daquilo que é a nossa vida humana, é porque de Deus que vem ao nosso encontro. Realmente, meus irmãos e irmãs, é essa a nossa grande missão. Se não é assim, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Podemos experimentar o amor de Deus, que nos amou por primeiro, e como consequência, sermos aqueles que se voltam para o outro e, por causa do Senhor, amam o seu próximo como Cristo ama. Eis aí, meus irmãos e irmãs, para aqueles que permanecem no Senhor, são chamados a dar esse testemunho, essa vida. Por isso quem fala contra o outro, escreve nos WhatsApps da vida, nos grupos que existem nas internet, contra o outro, né, que fala contra a própria igreja, contra a comunidade, está totalmente fora daquilo que é o Evangelho, de amar o outro. E depois, meus irmãos e irmãs, a leitura dos Atos dos Apóstolos fala que tudo isso não fica só numa bolha, somente entre nós. Nós somos chamados também ao encontro do outro. Pedro estava para entrar em casa e Cornélio, que era um pagão, saiu-lhe ao encontro. E Pedro se levantou, dizendo, levanta-te, eu também sou um homem. E aí, de fato, estou compreendendo, diz Pedro, que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Não importa que Cornélio não seja judeu, mas Deus o chamou também para ser do povo de Deus, não é? E enquanto estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois ele os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. E aí vem a pergunta de Pedro. Podemos negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados. Deus é amor. Somos chamados a permanecer no Senhor e dar esse testemunho, meus irmãos e irmãs, com generosidade. E, ao mesmo tempo, acolher aqueles que Deus envia, vindo de tantos lugares, de tantas situações, as mais variadas, e que derrama sobre eles o Espírito Santo, para que nós saibamos também nos dar as mãos. É uma mudança de vida muito grande, somos chamados a ter, caríssimos irmãos e irmãs, mas que não vem de nós, porque nós não somos assim. Nós somos muitas vezes vingativos, cheios de ódios, fechados em nós mesmos, só em nossos grupos, mas o Senhor nos faz abrir nosso coração para perdoar, para amar o próximo, amar quem nos faz o mal e acolher o outro que vem de longe e nem sempre faz parte dos nossos relacionamentos. Vivamos mais esse tempo da Páscoa, que estamos já por findar, embora a Páscoa aconteça também a cada celebração, em especial a cada domingo, mas que nessa semana da comunicação também
saibamos comunicar com sabedoria a verdade e testemunhar o amor de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos dê sempre muita graça e muito dom para assim ser, e que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Arani. Mais uma vez agradeço por todos os ensinamentos e aproveito para agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a você um ótimo domingo e te espero aqui na semana que vem. Tchau, tchau!